Ciao ragazzi, finalmente eu vou fazer o vídeo que tanta gente me pediu, que é quanto custou minha cidadania italiana. Então eu tô com um caderninho aqui, pega sua folha, seu caderno, ou seu papel, pega uma caneta, que eu vou falar aí quais foram os meus custos com a cidadania italiana. Então muita gente vem me pedindo para fazer esse vídeo e tive um pouco de trabalho para listar tudo que eu gastei, tive que rever questões de e-mails e tudo mais, para conseguir trazer para você aqui nos detalhes os custos que eu tive com a minha cidadania italiana. Então, anota aí. Eu sou o Robson Bonin, fiz a minha cidadania aqui na Itália e hoje eu trabalho com busca de documentos. Então eu vou começar falando sobre as certidões e sobre a preparação de toda a documentação lá no Brasil, ainda antes de vir para cá. Então eu usei 13 certidões em inteiro teor e mais a CNN, né? Então as 13 certidões em inteiro teor, então as certidões em inteiro teor saíram no total R$ 993,80. Então foram 13 certidões, aí eu fiz mais ou menos uma média de uns R$ 70 cada certidão em inteiro teor. Então eu emiti as 13, só que teve um probleminha que eu tive que corrigir as certidões e reemitir essas que estavam erradas. Então foram 6 certidões que eu tive que reemitir e eu gastei também R$ 374,54 na reemissão dessas 6 certidões. Um outro custo que eu tive, que eu quis usar um advogado para corrigir, eu paguei R$ 1.000 para ele começar a fazer as correções, aí no meio eu desisti, então tive um pouco de ansiedade na verdade, porque daí eu desisti, aí eu fiz tudo sozinho e daí conversando com o advogado ele cobrou esses honorários que ele estava começando a trabalhar e eu consegui receber aí R$ 500 de volta, então eu tive um custo inútil aí de R$ 500. Então o apostilamento, eu apostilei em Curitiba, então eu poderia ter apostilado num outro estado para economizar, porque Curitiba é um dos mais caros que existem, mas enfim, eu acabei fazendo em Curitiba por causa da situação e tudo mais. Então eu apostilei 14 certidões, 13 certidões, mais a CNN, saiu R$ 1.260. A tradução na Itália saiu R$ 2.600. Então eu decidi traduzir na Itália, porque assim eu não precisaria fazer o apostilamento no Brasil e isso me gerou uma certa economia. Então a assessoria que eu fiz, ela me deu essa possibilidade, eu gostei, ficou fácil, fiz o processo e deu tudo certo, então eu fiz a tradução na Itália. Então meu custo total para a preparação dos documentos, ainda no Brasil, foi de R$ 5.728,34. Então esse foi o valor total que eu gastei para preparar os documentos. Quem me acompanha sabe, eu fiz junto com o meu irmão esse processo, então essa primeira parte a gente rachou em dois. Então a gente dividiu em dois e deu R$ 2.864,17 para cada um dos dois. Então agora vamos para a segunda parte dos custos, que foi a parte da Itália. Então eu vou falar sobre a passagem aérea, a assessoria na Itália e o quanto que eu gastei com comida, né? Então a passagem aérea, na época, eu gastei R$ 3.500. Então lembrando que esse valor pode variar conforme a data que você vem para cá, ou a variação do dólar, do euro e tudo mais. Mas o meu custo, só a minha passagem, R$ 3.500. A assessoria aqui na Itália saiu na época ali 3.500 euros. Na época, na conversão daquela época, eu gastei R$ 13.644. Com certeza, o mais caro que tem aí na cidadania foi a assessoria. Eu recebi várias críticas por fazer com assessoria, que eu devia fazer sozinho, que eu ia economizar muito dinheiro e tal. Não me arrependo nem um pouco em ter feito com assessoria e foi esse o meu custo. Com alimentação eu gastava 200 euros por mês, que é mais ou menos a mesma coisa que eu gasto com a Natasha aqui por pessoa, né? 200 euros por mês, então meu processo demorou 2 meses, então eu gastei 400 euros e em reais deu R$ 1.516. Né? Então eu somei tudo aqui, então eu somei o custo Itália em reais, deu R$ 18.660. E o custo Brasil na preparação dos documentos, como foi metade, como eu falei para você, R$ 2.864,17, somando os dois, que seria o custo total que eu tive com a cidadania, foi R$ 21.524,17. Esse foi o meu custo total para fazer o processo de cidadania italiana, foi toda a minha estadia aqui, tudo seria, dentro desse mesmo valor já estaria a minha volta para o Brasil. Lógico, eu decidi ficar aqui, mas a minha passagem de volta já estaria nessa conta. Para você ter uma base, caso você fosse fazer sozinho, na mesma época que eu fiz e nas mesmas condições, sozinho eu gastaria esses R$ 21.524,17, somado com a outra metade que eu tirei, que é R$ 2.864,17. Então somando ali daria uns R$ 24.000, mais ou menos, se eu tivesse feito a parte do Brasil sozinho. Bom, vídeo bem rápido, eu quis fazer bem dinâmico para você
receber direto aí a informação de quanto que eu gastei para fazer o processo de cidadania. Muita gente vai achar que é muito dinheiro, que é muito caro, que valeu a pena, que não valeu a pena. Para mim valeu super a pena, eu adoro morar aqui, está sendo muito legal. Tenho vários projetos para frente aí para fazer outras coisas. E bom, se você gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal e eu sempre vou estar compartilhando aí conteúdos desse tipo. E bom, é isso aí, deixe seu comentário aí, o que você acha e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Uma observação é que eu não listei aqui os custos com transporte, então eu fiz vários passeios, até tem vários vídeos aí no canal. Eu não listei aqui porque todo o meu transporte foi feito com relação à cidadania, com relação ao processo, foi feito com o assessor. Então ele vinha, me pegava na casa com o carro, né, me levava, fazia e tal. Então eu não tive gasto nenhum com transporte com relação à cidadania, mas eu gastava com transporte, logicamente, passeando e tudo mais. E esse custo de alimentação também poderia ter reduzido um pouco se eu quisesse, mas eu comia sempre à vontade, como eu tinha vontade, então comendo à vontade deu 400 euros.